Capítulo 4. Da Organização do Governo Municipal. Seção 1ª. Da Administração Municipal. Subseção 1ª. Disposições Gerais. Artigo 76. O governo do município é exercido pelo prefeito, a quem incumbe, com o auxílio dos secretários municipais e presidentes das entidades da administração indireta, a direção superior da administração municipal. Parágrafo 1º. Compete aos secretários municipais e presidentes das entidades da administração indireta exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração municipal nas respectivas áreas de competência. Parágrafo 2º. Compete aos secretários municipais referendar os atos e decretos do prefeito municipal. Artigo 77. O município, na ordenação de sua estrutura orgânica e funcional, atenderá aos princípios da desconcentração e descentralização. Parágrafo 1º. A administração direta estrutura-se a partir de secretarias municipais, podendo ser criadas administrações regionais. Parágrafo 2º. A administração indireta compreende as seguintes entidades. Inciso 1º. Autarquias. Inciso 2º. Fundações públicas. Inciso 3º. Sociedades de economia mista. Inciso 4º. Empresas públicas. Inciso 5º. Fundações estatais, sob o regime de direito privado. Artigo 78. Os órgãos da administração direta vinculam-se ao prefeito por linha de subordinação hierárquica, e as entidades da administração indireta por linha de tutela, mantendo o Poder Executivo controle de legalidade, político, institucional, administrativo e financeiro sobre as entidades públicas com personalidade de direito público ou privado. Parágrafo único. Os secretários municipais, o procurador-geral do município, os ocupantes de cargo em comissão, os de função de confiança, bem como todos os servidores e empregados públicos municipais, da administração direta e indireta, não poderão firmar contrato com o município antes de decorridos 90 linha A, dias após findos os respectivos vínculos. Artigo 79. O município, na sua atuação, atenderá aos princípios da democracia participativa, dispondo, mediante lei, sobre a criação dos conselhos municipais nas diversas áreas, integrados por representantes populares dos usuários dos serviços públicos, disciplinando a sua composição e funcionamento, compreendidas nas suas prerrogativas, entre outras. Inciso 1º. A participação, mediante propostas e discussões, de planos, programas e projetos, a partir do Plano Diretor de Curitiba, do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do Orçamento Anual. Inciso 2º. O acompanhamento da execução dos programas e a fiscalização da aplicação dos recursos. Parágrafo único. Os conselhos municipais funcionarão de forma independente da administração municipal, sendo que a participação nos mesmos será considerada de caráter público relevante, exercida gratuitamente, à exceção dos conselheiros tutelares, cujo exercício do mandato será remunerado, nos termos estabelecidos em lei municipal. Subseção 2ª. Dos princípios e dos preceitos aplicáveis à administração pública. Artigo 80. A administração municipal direta e indireta de qualquer dos poderes do município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade, e também ao seguinte. Inciso 1º. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos, com a participação dos servidores na sua fiscalização, respeitada a ordem de classificação e ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
Inciso 3º. A administração municipal realizará, nas áreas onde houver necessidade, concursos públicos, que terão validade pelo prazo máximo e preferencial de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Inciso 4º. Durante o prazo de validade previsto no edital de convocação, os aprovados em concurso público serão convocados com prioridade sobre os novos concursados, para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 5º. Os cargos de secretário municipal, procurador-geral do município, presidente e dirigente de entidades da administração indireta, os de assessoramento direto dos gabinetes do prefeito, do vice-prefeito, da mesa e da comissão executiva da Câmara Municipal, e dos gabinetes dos vereadores serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de níveis de escolaridade superior, e ou médio, nos casos e condições previstos em lei. Inciso 6º. Os demais cargos em comissão, e as funções gratificadas, serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional. Inciso 7º. É garantido ao servidor municipal o direito de livre associação sindical. Inciso 8º. O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei. Inciso 9º. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos às pessoas com deficiência, e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 10. A lei regulamentará a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, observados os parâmetros mínimos seguintes. Alínea A. A aprovação em processo seletivo simplificado como condição para a contratação, na forma do que dispuser a lei específica, ressalvados os casos de situação de emergência, calamidade pública, combates a surtos epidêmicos e campanhas de saúde pública de caráter eventual. Alínea B. Contratos individuais com prazo máximo de 24 meses, respeitando-se os prazos de duração definidos em lei para cada hipótese de contratação. Alínea C. Respeito aos princípios da economicidade e da eficiência na definição das normas gerais de regulamentação dos processos seletivos simplificados, bem como a fixação das normas específicas de cada procedimento a serem estabelecidas em editais normativos. Inciso 11. A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados, como limite máximo, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo prefeito. Inciso 13. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Inciso 14. Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, nos termos da Constituição Federal. Inciso 15. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, o disposto no inciso 11. Alínea A. A de 2 cargos de professor. Alínea B. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Alínea C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Inciso 16. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Inciso 17. Somente por lei específica, poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Inciso 18.
depende de autorização legislativa a transformação, fusão, cisão, incorporação, extinção e privatização, e, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 19. As hipóteses de incompatibilidade e vedações visando proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício de cargos em comissão, no âmbito do município, serão estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1º. A administração municipal fica obrigada, nas licitações sob as modalidades de tomadas de preço e concorrências fixar preços teto ou preços base, devendo manter serviço adequado para o acompanhamento permanente dos preços e pessoal apartamento para projetar e orçar os custos reais das obras e serviços a serem executados. Parágrafo 2º. A publicidade os atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, guardando o sentido de prestação de contas, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, ainda que custeada por entidade privada. Parágrafo 3º. Semestralmente, a administração direta e indireta publicará, no órgão oficial no município, relatórios das despesas realizadas com a propaganda e publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas, especificando os nomes dos veículos de divulgação. Parágrafo 4º. A não observância do disposto nos incisos 2º e 3º do artigo 37 da Constituição Federal, implica nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Parágrafo 5º. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei. Parágrafo 6º. Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade de bens e no ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 7º. A lei estabelecerá prazos de prescrição para ilícitos administrativos, que causem danos financeiros ou econômicos ao erário, praticados por qualquer agente, servidor ou não, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Parágrafo 8º. As pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Inciso 20. Fica vedada nomeação para cargos em comissão, no âmbito do município, do cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, dos respectivos titulares da prerrogativa de nomeação, inclusive por delegação de competência. Alínea A. De vereadores. Alínea B. Do prefeito, do vice-prefeito, do procurador-geral do município, de secretários municipais, de presidentes e demais dirigentes de entidades da administração indireta. Artigo 82. Todos têm direito a receber dos órgãos e entidades municipais informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo máximo de 30 dias, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que retardar, sonegar ou prestar informação incompleta, incorreta ou falsa. Artigo 83. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. Inciso 1º. O direito de petição aos poderes públicos do município em defesa de direitos, ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Inciso 2º. A obtenção de certidões em quaisquer repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situação de interesse pessoal, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor. No mesmo prazo, se outro não for fixado pela autoridade ou requisitante, deverão ser atendidas as requisições judiciais. Artigo 84.
as contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo, referentes à administração direta, fundações, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, e pela Comissão Executiva da Câmara, ficarão disponíveis, durante todo o exercício, na Câmara Municipal e nos órgãos técnicos responsáveis pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Artigo 85. Os atos administrativos deverão ser, obrigatoriamente, motivados, como condição de sua validade, considerando-se os motivos indicados relativamente a cada um, como determinantes de sua produção. Artigo 86. Os atos administrativos de efeitos externos deverão ser obrigatoriamente publicados no órgão oficial do município, como condição de eficácia e validade. Artigo 87. A administração municipal direta e indireta manterá, na forma da lei, as suas contas e fará a movimentação e as aplicações financeiras em estabelecimentos ou bancos estatais, ressalvadas as hipóteses previstas.